Bom, na última aula, pessoal, nós finalizamos com o governo de Castelo Branco, que foi o primeiro governo militar que nós tivemos, né? Que ficou ali de 64 até 67 no poder. É quando começa o processo de instalação dos atos institucionais, lembra que eram atos que estariam acima da Constituição brasileira, e entre eles o ato institucional número 4, que vai criar a Constituinte de 67, e aí 67 ele já sai do poder e vai vir o próximo, o segundo presidente militar, que é o que nós iniciaremos hoje, que é Costa e Silva. Então a gente vai falar hoje de Costa e Silva e Médici, que são os dois presidentes em que se estabelece o que a gente chama de linha dura no poder, né? Os dois. E a gente é o período mais repressivo dos militares no poder, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, então, Costa Silva, como eu disse, ele é um representante da linha dura. Lembra que entre os militares existia a linha dura e os moderados, né? Ele fazia parte da linha dura. Foi eleito de maneira indireta, como estava previsto na Constituição de 67, e como já estava previsto nos atos institucionais, que o presidente seria eleito de maneira indireta, assim como os governadores. Lembra que primeiro vem para presidente, né, no ato institucional número 3, e aí no 4 ele vai só respingar nos governos estaduais também. É meio que tipo, começa aqui e depois ele vai ser ampliado. Mas Costa Silva vai ter esse discurso aí de, né, reatar o entendimento com a classe trabalhadora e respeitar o legislativo. Só que são duas coisas que, obviamente, ele não faz. Primeiro, a classe trabalhadora, os sindicatos, os movimentos operários, eles eram tratados e foram tratados durante todo o período que os militares estiveram no poder como caso de polícia. Então não havia, na verdade, respeito aos militares. Então isso aí não havia. Desculpa, aos trabalhadores. Então, os sindicatos, eles eram proibidos, havia toda uma repressão em cima dos trabalhadores. Então, ele não cuidou, digamos assim, ele não estabeleceu algo em relação à classe trabalhadora. E respeitar o legislativo muito menos, até porque os atos institucionais e também a Constituição de 67, que entra em vigor aí durante o seu mandato, ela dava o direito ao presidente da República de decretar o recesso do Congresso Nacional, ou seja, de fechar o Congresso Nacional, né? E isso é estabelecido aí em alguns momentos do seu poder, apesar dele ter ficado apenas 2 anos no poder, né? Mas é uma Constituição extremamente, a de 67, centralizadora, né? Como em todas as ditaduras, apesar de que aqui no Brasil eles queriam dar um ar de legalidade àquele processo. Lembra que eu já falei sobre isso, esse ato de não extinguir os partidos políticos, né, criar um bipartidarismo, dizer que existe eleição. Então, assim, mesmo que indireta, mas havia eleição, então dava um ar de legalidade, tipo, ó, não, a gente tem um regime militar, os militares estão no poder, mas, né, não é uma ditadura, porque numa ditadura não tem eleição, é partido único, então eles queriam dar um ar de legalidade àquele processo, mas a Constituição dava amplos poderes ao executivo, no caso, ao presidente da República. Estabeleceu a pena de morte para crimes de segurança nacional, ou seja, todas aquelas pessoas que fossem consideradas uma ameaça ao governo,
né, ao país, elas poderiam ser condenadas à morte. Então, tipo, pessoas que fossem acusadas de terrorismo, de atos de guerrilha, essas coisas, essas pessoas poderiam sim ser condenadas à morte. E a partir daí também da Constituição de 67 se determinou a censura federal. Ela já vinha existindo desde 64, desde que os militares entraram no poder. Ela se institucionaliza em 67 e em 69, que é quando se estabelece, se cria o AI-5, aí a censura ela passa a ser inclusive uma censura prévia. Ou seja, até 68 existia a censura posterior, ou seja, peças de teatro, música, livros, enfim, eles eram publicados e depois os militares e tal, eles iam analisar aquilo ali e poderiam censurar. Já depois do AI-5, né, a coisa começa a mudar. E começa a censura prévia. Então, por exemplo, quando inclusive foi aprovado o AI-5, e que sabia que se estabelecer todo esse tipo de censura, o Jornal do Brasil, que era um dos maiores jornais de circulação do país, como uma forma de driblar, né, a censura e tal, criticou o AI-5 na previsão do tempo. Olha o que eles colocaram na previsão do tempo, um dia depois da aprovação do AI-5. Previsão do tempo. Tempo negro. Temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Então, os caras conseguiram ali naquela situação, né, driblar um pouco. E o que acontecia às vezes nos jornais era o seguinte: como os caras iam lá para os jornais e começavam a censurar, então eles colocavam, por exemplo, receita de bolo, colocavam alguma coisa bem aleatória. Aí, tipo, você está lá no caderno na parte de política, aí de repente vem uma receita de bolo. Então as pessoas sabiam lá que naquele local que tinha aquela coisa bem aleatória, que havia alguma matéria que foi censurada. Como o jornal O Globo fazia tudo que os militares mandavam, era o único jornal que não precisava de censura, porque eles só faziam o que os militares mandavam. Os outros não, havia censura. Na música também, mas isso aí na música a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Durante o governo dele, foi criado os DOI-CODES, que era o Departamento de Operações e Informações, e Centro de Operação e Defesa Interna. Então, ao longo do país, né, existiam esses centros a serviço do SNI, Serviço Nacional de Informação, que foi criado durante o governo de Castelo Branco, que a gente falou na aula passada, e serviam de auxílio, né, nessa parte de inteligência. E aí, tipo, o objetivo é passar informações sobre aquelas pessoas que eram consideradas subversivas, né? E aí, quem eram os subversivos? Aquelas pessoas que pensavam contra. Por isso que eu sempre digo, a pior democracia é melhor do que a melhor das ditaduras. Por quê? Eu posso chegar aqui hoje e criticar o governo à vontade. Numa ditadura você não tem liberdade para fazer isso. Você pode ser preso, você pode ser morto, você pode ser torturado. Então, ditadura nenhuma presta. E democracia, se algo está errado, a gente pode dar um jeito de tentar mudar, certo? Mas numa ditadura nós não temos essa autonomia aí e ficamos reféns de autoritarismos, que foi o que existiu no Brasil durante esse período aí, tá? E aí, como eu disse a vocês, Costa e Silva só passa 2 anos no poder, né?
já que ele faleceu, e aí uma junta militar se estabeleceu provisoriamente no Brasil até que fosse eleito um novo presidente. Durante o governo dele, isso aí é para a gente perceber que existia sim, e existia muita oposição aos militares no poder. Né? Foi criada uma frente ampla de oposição, liderada por Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, aquele mesmo lá do atentado a Titio GG, que tinha apoiado a chegada dos militares ao poder, só que ele imaginou que a coisa iria acontecer como Castelo Branco queria, tipo, ó, a gente vai consertar, tirar João Goulart do poder e depois a gente devolve o poder para a população civil. Só que aí a linha dura gostou do poder e disse, opa, peraí, eu quero ficar aqui. Né? E aí, Carlos Lacerda, percebendo isso, ele se junta com o JK e João Goulart, né, para fazer essa frente ampla de oposição. Eles foram proibidos de se encontrar no Brasil, porque as reuniões eram aqui. João Goulart, à época, ele morava na Argentina, né, mas ele vinha para o Brasil para as reuniões dessa frente ampla, até que Costa e Silva o proíbe. E aí, né, depois da morte de Costa e Silva, vem a junta militar e depois vem Médici, e misteriosamente, esses três caras aí morreram entre novembro de 69 e março de 1970, curiosamente. Carlos Lacerda morreu por conta de uma reação alérgica a uma vacina contra a gripe. Ele faleceu. JK faleceu num acidente de carro. O carro dele tinha apresentado um problema. Ele levou para a oficina, teoricamente consertou, mas aí ele viajou, ele estava no Rio de Janeiro, viajou para Brasília e nesse curso aí do caminho, o carro apresentou problemas no freio, ele sofreu um acidente e faleceu. E o último, né, a falecer foi João Goulart, que morreu de um ataque cardíaco. E aí se comentou um cara que foi da inteligência dos militares na época da Argentina, na época da ditadura argentina e tal, e disse que a CIA teria fornecido aos militares brasileiros uma espécie de veneno que, quando tomado, a reação deles se assemelharia a um ataque cardíaco. Né? E seria muito conveniente, já que o João Goulart era um cardiopata, ele tinha problemas cardíacos, e aí seria extremamente conveniente ele morrer de um ataque cardíaco. Né? Bastava que alguém tivesse acesso a ele, bastava colocar um, né, componente lá dentro de por exemplo, de uma caixa de remédios dele, e chegaria um dado momento que ele tomaria. Né? E não se deixaria rastro, já que ele só precisava colocar um. Eu sei que o corpo dele chegou a ser exumado, né? Ou seja, desenterrado para ver se tinha resquício desse tipo de veneno, nunca foi achado. Mas, coincidência ou não, algumas pessoas, 7 ou 8 pessoas, foi 8 pessoas, investigaram a morte de João Goulart. Dessas 8, 6 morreram de ataque cardíaco, uma morreu atropelada e a outra morreu afogada. Coincidentemente, todas as pessoas estavam investigando a morte de João Goulart. Mas, enfim, isso aí é aquela oposição política. Teve a passeata dos 100 mil, né? E aí a gente percebe que aquela ideia dos operários e tal, né? De que ele tentaria o reatamento com os operários, não funcionou. E aí uma das respostas foi a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro e as greves lá em São Paulo. A União Nacional dos Estudantes, ela tinha sido decretada ilegal, mas mesmo assim os estudantes continuavam, mesmo na ilegalidade,
E aí a coisa começou a ficar mais intensa, porque os estudantes tinham ido para as ruas para protestar, não era nem contra os militares, na verdade, era contra o, o, o almoço que era servido num, no restaurante da USP. E durante o confronto com. Ou da USP, não, da UFRJ. E aí, durante o confronto entre a polícia e os estudantes, a polícia acabou matando um estudante chamado Edson Luiz. Então, até aí, os movimentos eles estavam relativamente pacíficos, mas a partir da morte de Edson Luiz, ele acabou virando uma espécie de mártir, ou seja, uma pessoa que deu a vida por aquela causa, né? No caso, a causa estudantil e tal, enfim. Então, meio que foi isso que o que aconteceu nessa situação. E tem a situação do Congresso de Ibiúna, que a Uni, né, os líderes da Uni resolvem fazer um congresso. E aí, como a Uni era ilegal, tal, eles vão organizar e procuram uma cidade que fosse relativamente perto de São Paulo, né, mas que não podia ser tão perto assim, e um lugar mais discreto. E aí eles acham essa cidade de Ibiúna. Só que Ibiúna, à época, era uma cidade muito pequena, né? Então, assim, sei lá, muito pequena não, mas vamos botar uma cidade com, sei lá, 20 mil habitantes. Mas imagina aí mais de 2 mil estudantes chegando, ou seja, 10% da população chegando a mais. A galera acabou com pão, queijo, ovo da cidade. Óbvio que chamou a atenção da população, entraram em contrato com os militares foram lá e acabaram com o Congresso e prenderam mais de 1.000 estudantes. Esse evento, ele tá num filme, eu não lembro se ele estava na Netflix. Se eu não me engano, ele ficou um tempo, mas depois saiu já. O nome do filme é Batismo de Sangue. É um filme assim que quem for assistir, eu recomendo um pouco de cuidado, né? Porque é um filme que tem muitas cenas de violência, de como é que funcionavam as torturas na época e Ah, o tal. professor, eu olhei aqui, só tem na Amazon agora. Só tem na Amazon, pronto. Sim, só tem na Amazon. Pronto. Quem puder, dá uma olhada, assim. Agora é um filme, como eu tô dizendo, tem um pouco de cuidado por isso, né? Porque é um filme que tem umas cenas bem violentas e tal. Então, assim, só quem for mais sensível, né? Tem umas cenas lá bem pesadinhas mesmo. Mas é bem interessante que mostra essa coisa do congresso da Uni, de Ibiúna, e como funcionava ali o movimento estudantil durante esse período. Vale muito a pena ver. E aí vem o governo do Emílio Garrastazu Médici, né? Os anos de chumbo, o período mais violento e repressivo, né? Em que os militares estiveram no poder. Então, muita gente era presa nesse período, até porque o AI-5 já estava em funcionamento. Então, tipo, não tinha mais o habeas corpus, então bastava dizer, ó, prende aquele cara ali, pronto, acabou. Não precisava de mais nada, né? Muita tortura, assassinatos políticos, e aí justamente quando o governo fica mais violento, é quando surgem os movimentos à mesma altura, que seriam os movimentos de guerrilha. Inclusive esse ano, não sei se ainda vai sair, mas estava previsto para sair um filme sobre Carlos Marighella, que foi, né, um dos maiores nomes da, da guerrilha urbana no Brasil, tanto que ele chega, inclusive, a escrever um livro chamado Manual do Guerrilheiro Urbano, que foi usado por movimentos de guerrilha no mundo todo, entre elas o ETA, do País Basco, e o IRA da Irlanda. Né? Então, era um movimento extremamente organizado, tal, enfim. E aí tá para sair esse filme aí sobre Marighella, tá? Então, como o governo ele utilizava dessa força e tal, né, dos atos de violência,
alguns desses movimentos responderam à altura. E aí sim, alguns movimentos de esquerda, eles utilizavam, eles torturavam, eles matavam, eles assaltavam. Isso foi utilizado sim por alguns movimentos de esquerda durante esse período. Até porque é difícil você resistir a armas com flores na mão, né? É bastante difícil. Mas, enfim, acabou sendo, nem todos os movimentos, e daqui a pouco a gente vai falar, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Mas nem todos os movimentos da ditadura militar, eles seguiram essa linha de violência. Mas falando de Médici, né? Ele também é o período em que o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo, né, em 1970. E aí ele usava, né, a Copa do Mundo como uma propaganda do governo. Tá vendo? O Brasil tá tão bom, o Brasil é campeão do mundo, não sei o quê. E tinha essa coisa do Brasil ame ou deixo, né? Então ele começa essa campanha, né, de dizer basicamente, ó, meu irmão, é o seguinte: ou tu aceita como tá aqui as coisas, ou tu cai fora. Aí é justamente durante esse período que muitos artistas, inclusive, eles vão para o alto exílio, porque eles não podiam escrever música no Brasil, porque tipo eram censurados e tal. Então muitos foram para o alto exílio aí na época de, alguns foram expulsos de fato do Brasil, né? Mas outros se auto-exilaram, ou seja, tipo escolheram sair do Brasil porque não tinham condições de viver aqui no país, né? Então alguns artistas eles fazem isso. Entretanto, isso aí é inegável, né? E a gente vai falar depois, né, quando puder, só sobre a economia nos governos militares, que aí sim, durante o governo dele, houve o chamado milagre econômico brasileiro, né? E aí o Brasil cresceu enormemente durante esse período. Óbvio que tem toda uma conjuntura internacional, né, que acabou favorecendo isso, mas de fato, sim, o Brasil teve um grande crescimento econômico durante esse período, né? E aí a censura, como eu já falei para vocês, né, era muito forte aí. E as ações de guerrilha, como eu falei para vocês, e aí a gente vai ter guerrilha urbana, né, e guerrilha rural. O movimento aí, o MR8, foi inclusive o movimento da qual a ex-presidenta Dilma fez parte, que era assim um movimento de guerrilha, né? A ALN, da qual Marighella fez parte, que é a Aliança Libertadora Nacional, né? A Vanguarda Popular Revolucionária, isso aí eram os movimentos urbanos. E da guerrilha rural, teve a guerrilha do Araguaia. Então, foi um movimento importante, né, lá no norte do país, e que estabeleceu essa guerrilha rural lá, né? E aí, tipo, lá no Araguaia, todos os envolvidos, e no Araguaia eram todos ex-militares, viu? Que acabaram se revoltando e não concordando com o que os militares estavam fazendo no poder. E aí eles saem eles desertam, né? Ou seja, eles saem do exército e acabam montando essa guerrilha, esse grupo aí contra os militares e se reúnem lá na região do Araguaia, que é no norte do país. E a cultura, né, a repressão, a tortura, né, a proibição de muita coisa, né? A gente tem um processo, claro, de grande expansão industrial e urbanização desse período, que na verdade vem desde a década de 50, né, que eu já falei sobre isso, esse processo de urbanização, mas com essa situação aumenta o processo de favelização, que isso aí vocês veem na geografia, né, e a gente já discutiu também um pouco sobre isso. Então, de fato, os
militares, né, eles acabam intensificando os processos de favelização que ocorrem no Brasil, né? E aí sim, aí na década de 70 e tal, e 80, apesar do milagre econômico, houve um aumento da desigualdade social no Brasil muito grande durante o período em que os militares estiveram no poder. E aquela galera, e aí por isso que são fato, se vocês conversarem com o pessoal de classe média alta, para eles não houve grandes mudanças, né, na vida deles. Mas a galera que era de esquerda e tal, sim, sofreu um pouco mais de repressão. Por isso que vai ter muita gente que vai dizer, ah, não, era muito tranquilo, não existia violência, não sei o quê, bababá, e bererê, né? E por isso que acaba rolando isso. E em relação à cultura, muitos intelectuais, muitos artistas começam a criar essa cultura engajada, né? E aí é justamente quando surge a como é. Sim, então a MPB, né? Que aí a gente vai ter tipo a Jovem Guarda, que a Jovem Guarda era um movimento assim que acabava não criticando, era só meu amor para lá, meu amor para cá e tal. Tanto que, como é, Roberto Carlos chega a, a ganhar uma condecoração dos militares, enquanto a galera do Tropicalismo, da MPB, então Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano foram extremamente reprimidos, né? No teatro também, né, a gente vai ter essa repressão, muitos teatros que relatavam um pouco da sociedade brasileira do período. No cinema a gente vai ter o Cinema Novo, com Glauber Rocha, aí, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Pagador de Promessa, aqueles filmes que começaram ali com o Cinema Novo. E a cultura de massa, né? O rádio já era o instrumento de mídia de massa, e a partir da década de 70, a televisão ela começa a ganhar um pouquinho mais de espaço, mas sofria um grande controle e censura dos militares. E aí, alguns artistas, né, eles contavam um pouco, né, da, da história tal, enfim. E aí são algumas músicas que foram censuradas no período. Essa fotografia 3x4 fala um pouco, Belchior, né, da galera vindo para as grandes cidades, né, como é que funcionava a ditadura militar e tal, os militares no poder. E Caetano Veloso, né, com É Proibido Proibir. Aí, Belchior, acho que é bem. Eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei, jovem que desce do norte para a cidade grande. E aí no final ele diz, né? Cadê? Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia meus documentos e depois sorria, examinando 3x4 da fotografia e estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Então, todo aquele controle que existia. Caetano Veloso aí com É Proibido Proibir, né? É, e aí ele diz ali, né? Cadê? Cadê? Aí ele diz, né? E eu digo e ele, o refrão diz, né? É proibido proibir, é proibido proibir, ou seja, que tudo deve funcionar, né? E tipo, que existe toda essa repressão e tal, enfim. A música Acorda Amor, né? De Chico Buarque, Chico Meu Amor.
Na verdade, eles viram e essas músicas foram criticadas. Elas foram censuradas. Algumas passavam, né? Acorda Amor parece uma. Ele tipo. Ele diz mesmo, né? Ele começa assim: Acorda Amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição. Aí olha agora o que ele diz: Era dura, numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura, chame, chame, chame o ladrão, chame o ladrão. Aí, acorda, amor, não é mais pesadelo nada, tem gente já no vão da escada, fazendo confusão, que aflição, são os homens, e eu aqui parado de pijama, eu não gosto de passar vexame, chame, chame ladrão, chame ladrão. Aí, se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Então, assim, quando ele diz, né, a dura, ou seja, a ditadura, num muito escura viatura, os policiais chegando, invadindo a casa, quando ele diz, né, tem gente já no vão da escada fazendo confusão. Aí, ó, são os homens, até hoje policial, muita gente chama de homens, né, os homens, e eu aqui parado de pijama, ou seja, invadindo a casa das pessoas, enfim. Tem outra música dele, né, que é Apesar de Você, que o começo diz tudo, né? Ele tá falando de Médici, mas parece mais uma briga de casal. Ele diz: Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Aí começa, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ou seja, apesar de você, apesar de Médici, a coisa vai melhorar, né? E por fim aí, o bêbado equilibrista, né? Aí o refrão, né? Aí, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco. Aí num bêbado com chapéu coco fazia reverências mil. Enfim. Então ele tá falando, eles estão falando aí um pouco sobre esse período. Então, ó, a gente encerra por aqui. E semana que vem a gente fala sobre Geisel e. Que eu acho que as aulas de a gente vão até semana que vem, isso mesmo. Geisel e Figueiredo e a gente acaba a ditadura militar brasileira. Beleza? Então, galera, até semana que vem. Tchau, tchau.